César França, meu amigo, fundador da Confraria, prazer estar com você aqui. Eu estava te devendo essa entrevista, porque você já era para estar aqui há muito tempo. Vamos fazer um brinde aqui com essa preciosidade que você trouxe de presente. Saúde. Ouviu? Bem-vindo. Ô César, como é que você conseguiu guardar um vinho de 90 para a gente abrir hoje aqui? Confesso que não foi fácil, não. Eu não tenho muita paciência para guardar vinho. Não? Mas como a gente havia combinado de abrir juntos, não sabia que ia ser num programa e demorou a dar certo. E nós vamos aproveitar que nós estamos gravando, nós podemos ir enchendo, que os outros que estão vendo não podem fazer nada, porque nós estamos no ar, estamos fazendo o programa. Não pode, né? Ninguém pode aparecer. Essa coisa de gravar em auditório, que fica plateia, eles vão ter que agora se submeter. Se segurar. Ô César, me conta o seguinte, a razão de hoje eu te entrevistar é muito para falar da profissão. Você não acha que o jovem sommelier hoje está estudando muito pouco e tem muito pouca autoridade no cargo que exerce? Na realidade é uma profissão que não é profissão, né? Não é, exatamente. Ele ainda é um garçom, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nos restaurantes, hotéis e restaurantes, existe como função, né? E não como profissão, o sommelier. E eu diria que, acho que, estando do outro lado, como eu tenho contato com vários restaurantes, realmente falta muito, não sei, talvez seja por isso que você falou, as pessoas ainda estão muito verdes, né, como se diz no interior, e talvez seja isso, eles têm muito pouca autoridade mesmo na decisão, na escolha dos vinhos. O que você recomendaria hoje para um jovem sommelier? As 3 coisas importantes que você daria de dica para ele? A primeira delas, sem dúvida, é estudar muito, né, bastante. Hoje está muito mais fácil. Na minha época a gente era autodidata, né? Achar um livro era difícil, era caro. Caro, difícil achar numa língua que a gente lesse, né? Ou era francês ou inglês. E hoje tem internet, tem uma série de ABS aqui, no caso de São Paulo, o SBAV, né? Também. O SBAV, que também tem cursos, hoje tem cursos profissionalizantes. Hoje, né? E as próprias importadoras fazem uma porção de atividade, feiras, né, vinícolas. As feiras se aprende muito, né? Muito, muito. Que o vinho, estudar precisa bastante, ler a parte teórica, mas o vinho é aqui no copo. Ô César, né, me conta o seguinte, quantos anos você serviu mês antes de você ir? 25 anos. 25 anos? 25 anos. E dá saudade, não dá não? Eu confesso que eu saí... Eu vi você aí abrindo a garrafa, aquele carinho todo. Eu percebi que você demonstrou ali, puxa, que saudade de abrir uma Magnum de um grande vinho. Um grande ano, né? Um grande ano. Realmente eu tenho saudades, que como a gente estava brincando antes de começar o programa, tem os clientes chatos, né? Mas tem os bacanas que realmente dá muita saudade. Eu queria que você contasse, sem constrangimento, sem dar nome aos bois, 2 exemplos extremos, de um grande cliente, de uma coisa notável que te marcou na carreira, e de um péssimo cliente, aquele arrogante, mal-criado, uma deselegância. Conta pra gente, pra curiosidade dos telespectadores. Bom, eu tenho várias... acho que em 25 anos dá para acumular muita história, né? Então eu vou resumir alguma coisa, realmente sem dar nomes, para não... Claro. Vai que um cliente está assistindo, um ex-cliente... Vai que ainda está vivo? Não, vivo com certeza, que eu os encontro por aí sempre. Mas tem um cliente, um grande amigo meu, que trazia... grandes vinhos, claro, ele nunca comprava aqui, grandes safras, vinhos muito antigos, mais antigos do que esse que a gente está provando aqui hoje. E eu devo ter aberto para ele umas, sei lá, mais de 200 garrafas. Todas desse nível, assim? Todos grandes vinhos, grandes Bordeaux, ele só bebe Bordeaux, tinto, né? E eu tive a felicidade de nunca pegar uma garrafa ruim. Você está brincando? Nunca. Eu parei em 2000. Uma coisa rara. Nunca abri uma garrafa ruim, dos vinhos antigos. Tive a infelicidade de abrir uma garrafa de um Petrus Bouchonnet,
mas era um vinho já mais jovem, não era desse amigo meu. Então eu digo que eu dou sorte. Deu sorte Realmente mesmo. tenho a mão boa para Puxa vida. abrir vinhos antigos. E história chata, eu acho que nem vale a pena. Não, gente. tem que contar um vexame, uma coisa, ou um vexame seu, alguma vergonha que você, às vezes no começo de carreira, ou às vezes uma pisada na bola. Bom, eu sempre fui muito cuidadoso comigo, né? Então eu sempre pisei em ovos. Então você tem que contar uma grosseria de algum cara, você não precisa dizer quem. A grosseria teve um cliente, também, para variar, um cliente com muito dinheiro, que ele estava tomando um grande branco uma vez no restaurante, e eu servi na temperatura que eu julgava adequada. E ele falou que o vinho estava quente, eu falei, sim senhor. Ele falou, põe sal no balde. Eu peguei o saleiro, ele perguntou se era muito caro o sal para pôr no... Ele queria sal e álcool. Queria um monte de sal, aí saco de sal eu grosso. coloquei 1 quilo de sal e meio litro de álcool. Na hora que o garçom pegou a garrafa para servir... Estava congelado em volta. Empedrou. Não, o vinho congelou. O vinho congelou? O vinho congelou. Nossa, e aí? Não, aí ele assumiu, ele falou, não, o culpado sou eu, desculpa, o ignorante sou eu. Maravilha. Você trabalhou onde, César? O seu primeiro lugar como sommelier, onde foi? Não foi como sommelier, eu trabalhei sim junto com a primeira pessoa que se auto-intitulou sommelier na época, em 78, no Terraço Itália. Não é vivo mais, o Antônio Amário Guimarães, era um amazonense. Sei. E ele era autodidata, ele era quase índio, mas não sei por que cargas d'água, ele falava alemão, francês, ele lia, né? E lia os livros, né? E aí lá foi o primeiro lugar onde apareceu uma pessoa com um paletó bordô, se dizendo sommelier, e eu ajudava ele, despertou meu interesse pelo vinho ali, naquele momento. E dali você foi para onde? Dali eu fui pro Bistrô, que não existe mais, né? Bistrô, lá ali na esquina Galerias Arvos ali. Galerias Arvos, isso. E... Era bárbaro o Bistrô. Sim, pequenininho, tinha uma adega fantástica. E o Geraldo trabalhava do lado. No Paddock, No Paddock. Isso, nosso amigo, né? Que ainda atua hoje. Ainda atua, um grande sommelier. E dali eu já vim para o Terraço Itália. Fiquei 3, 4 anos no Bistrô. Pro Terraço Itália, não, desculpe, para o Latambuí. Isso. Aí lá eu fiquei até encerrar a minha carreira na mesa. Você fez a conta de quantas garrafas você abriu, Sandro? Não, Nunca fez essa conta? Não é muito. No Latambuí não seria muito difícil, porque eu trabalhei lá há 14 anos, eu abri em média 1.300 garrafas por mês. 1.300 por mês? É só multiplicar isso. Gente do céu, olha que chega num número. Que beleza, hein? E de grandes vinhos. Agora, César, me conta o seguinte, quais são as principais vantagens de você hoje não estar mais servindo mesa? Em contrapartida da saudade da relação com as pessoas e abrir, às vezes, uma grande garrafa. Provar, né? E provar. Grande. Mas você hoje tem algumas vantagens, né? Pois é, você trabalha domingo? Isso às vezes até trabalho. Às vezes trabalho. Agora mesmo. Pô, lá tá jogo não, todo, então. Não, a gente tem uma feira, um evento, tem que trabalhar. Bom, na feira é normal. Mas não é o nosso dia a dia como era antes, tá? Mas eu trabalhei tanto tempo, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Réveillon, que... Sem horário? Para mim, hoje eu já estou dando um pouquinho de valor, que já fazem 9 anos que eu não trabalho mais sábado e domingo, então já... Você se lembra a garrafa mais antiga que você abriu na vida, não? Foi um Porto para o Manuel Garcia, que você conhece também. O Manuel Garcia? Sim, olha, dele. Você quer um pouquinho mais, sim, pessoal? por favor. Enquanto o pessoal está aí... Ainda tem, não, aqui ainda tá bom. Olha que espetáculo. Tá bonita a cor, né? Me fizeram um sinal para ir devagar aí. Não, mas a gente está devagar. Foi um Porto, 1927, que eu acho que foi uma safra, foi considerada uma safra do século. Que bárbaro. César... Que era justamente, foi o ano que meu pai nasceu e eu esqueci de levar a garrafinha para ele vazia. Puxa, olha aí. Ô César, eu vou pedir para você, para ensinar para os nossos telespectadores sommeliers jovens, que eu espero que tenha na minha audiência. Tem, com certeza é um dos poucos programas que a pessoa pode aprender sobre vinho, né? A gente aprende muito.
Está sempre aprendendo. E sobre Sim, vinho, é infinito. por isso que eu me intitulo nem leigo nem expert, porque expert em vinho não existe, não dá para ser, né? Não. Eu queria que você descrevesse esse vinho para o telespectador saber como é que uma pessoa avalia, descrever os aromas, descrever o paladar, como se você estivesse numa prova internacional. Eu nunca participei. Vou te dar aí 2 minutos, 3 minutos para você fazer isso. Em maio eu vou assistir o Mundial, se Deus quiser. Lá no Chile? Santiago. Então, eu acho que Você abriu uma garrafa de 90. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é a cor dele, que já é uma cor atijolada, né? Meio alaranjada. Mas né? ele não te surpreendeu? Não é que... Você não achou que ele estaria ainda mais evoluído do que está? Na cor eu acho que está mais ou menos dentro do que eu esperava. Tem baga, ele é... A baga é uma uva também... então eu acho que a primeira coisa aqui que se nota é a cor, que ele não tem aquele brilho, aquele violáceo, aquela cor escura, né? Não, ele está clarinho já, meio alaranjado. E os aromas... Se você não soubesse que vinho era, você, pelo aroma, descreveria que é um vinho português e provavelmente de uma uva baga? É um pouco difícil, né? Eu acho que às vezes a gente acerta, mas nem sempre, né? Eu acho que o que a gente iria se tivesse no copo preto lá da prova do concurso mundial, né? Eu acho que no nariz provavelmente, aí sim, a gente ia saber que se trata de uma safra antiga, mas a origem, o português talvez, hoje sabendo a gente vê que ele é um português bem... com estilo, né? Descreve para a gente os aromas desse vinho, por favor. Vamos lá, vamos tentar, vamos brincar aqui. Como já tem um tempinho que a gente abriu e está aqui no copo aerando, então ele já está trazendo, sim, acho que o que sobressai aqui é um couro, né? Couro velho, couro suave. Velho, Mas você não pega suor, também né? Você também não pega quando você ferve a fruta para fazer geleia. Fruta em compota? É aquele início meio da compota, fervura né? que solta uma acidez de aroma junto com o sabor da fruta. Eu pego isso aqui, muito interessante. Você não pega um cravo também nele? Especiarias um pouquinho? Sim. Mas com certeza o que sobressai aqui realmente é o couro. Eu acho o couro, aquele couro velho, né? E na boca? Tem o toque de especiaria. A boca é uma elegância... Pode tomar um golinho? Total. Dá licença. Bem serviço. Vamos lá. Ele me surpreendeu com a acidez. A acidez eu imaginava que tivesse inferior ao que está. Isso prova que ele ainda tem vida, né? Se a gente não tivesse aberto ele hoje, ele ainda continuaria vivo, né? Uma elegância espetacular, né? Fantástica. Ele me parece mais português ao nariz do que na boca. Não sei se você concorda comigo. Na boca ele talvez lembre um pouco um Bordeaux, não sei se eu estou exagerando. Boca, exatamente, ele me remete, a elegância do Bordeaux, para um vinho francês, não para um vinho português. E o nariz não, o nariz ele tem a tipicidade, ele tem aquela rusticidade elegante que eu gosto de falar, autêntica, que os portugueses são craques principalmente nisso. Da Bairrada, né? Principalmente da Bairrada. César, foi um prazer te receber aqui. É uma pena que o programa é tão curto, senão você podia ter trazido outras 2 ou 3 garrafas. Pra gente ficar bebendo. Vamos fazer um Saúde. brinde aqui, gente? Como Obrigado, eu digo sempre, nós podemos Saúde. até ficar sem beber, mas beber mal jamais, né?